Alô, meu povo! Tudo bem com vocês? Vocês queriam que eu terminasse aquele versinho da outra videoaula. O quê? Você ainda não assistiu? Corre lá, menino, e assiste o vídeo da ditadura militar. Mas, ó, eu não posso terminar, porque senão o YouTube vai me bloquear. Vamos parar com isso. Nossa videoaula de hoje vai ser sobre a Primeira República ou República Velha. Se você gostar do nosso vídeo, por favor, se inscreva no nosso canal, toca no sininho, deixa um like e coloca aí nos comentários qual videoaula você gostaria de assistir aqui no nosso canal. Vambora? A República Velha ou a Primeira República, ela vai de 1889 até 1930. Por que, professora? 1889? Ô, meu filho, porque 1889 nós vamos ter a Proclamação da República. Você já leu aquele livro do Aloysio de Azevedo, Cortiz? A Rita Baiana tá lá, dançando. E aí, de repente, aquela multidão, todo mundo observando ela, fala, para. E ela vê um povo vindo e ela vai ao encontro do povo e fala assim, gente, o que vocês estão comemorando? O que vocês estão gritando aí? Aí eles falam assim, oh, você não tá sabendo? Ah, o Brasil agora virou uma república. República? Mas o que é isso? Oh, a gente também não sabe, mas tá todo mundo comemorando, então também nós vamos comemorar. E ela volta pro cortiço, toda muito alegre, toda feliz, e comemorando. E aí ela fala pro povo, e o povo também não sabe o que é, e continua comemorando. Isso é um reflexo de que, na maioria das vezes, as decisões que são tomadas politicamente no Brasil não são de conhecimento do povo. Pior, na maioria das vezes, eles nem têm participação. É isso aí, minha gente. A proclamação da República no Brasil foi um golpe articulado pela elite e pelos militares que já estavam querendo poder, há muito tempo, desde a Guerra do Paraguai. E a República Velha, ela termina em 1930, com aquilo que a história chama de Revolução de 1930, que nada mais é do que a entrada do nosso tchucu-tchucu, do nosso gordinho, ele, o barrigudinho da vez, Getúlio Vargas. Vamos falar então das principais características da Primeira República ou da República Velha. Vamos lá falar da economia. Bom, a economia é assim. O nosso principal produto de exportação é o café. Isso não vai ser muito legal, né, minha gente? Porque nós vamos ficar dependente de países estrangeiros, principalmente dos Estados Unidos, que era o nosso maior comprador. E vocês vão ver lá pra frente que os Estados Unidos vai passar lá por um período bem ruim e a primeira coisa que ele vai fazer é parar de comprar o nosso café. E aí vocês já imaginam o que vai acontecer com a gente aqui. Então, a economia, ela era extremamente agrária e ela se concentrava no café e na agropecuária. E a nossa industrialização, professora, como que era? Fraca. Fraca porque ela era muito bebezinha, ela estava começando, ela ainda era muito tímida. Mas isso já é um avanço, porque no início do século XX nós vamos ter a formação de grupos operários que vão lutar mais para frente para conquistar os seus direitos. E a população, professor? Como que era a população lá durante a República Velha? A maior parte da população concentrava-se no campo, portanto, o Brasil era um Brasil rural, sendo que a maior parte do povo morava na zona rural, morava no campo. E a política? Bom, a política na Primeira República ou República Velha, ela ganhou um apelidinho de República Café com Leite. Isso porque nós vamos ter a alternância de governadores apoiados, ora, por São Paulo, café, ora, por Minas. Vamos desmistificar uma coisa? Minas produziu o quê? Leite. Lógico que não. Minas produzia café, boba. Por que então fala política café com leite? Ué, porque senão vai ser política café? Só para diferenciar tanto Minas quanto São Paulo, eles eram muito bons na produção de café. Só que café com leite não combina?
Bom, então eles precisavam de alguma coisa para diferenciar Minas de São Paulo. Minas também era produtora de leite. Então eles falavam que era política de café com leite, sendo café para falar que era do estado de São Paulo e leite para falar que era do estado de Minas. Mas Minas também produzia café. Mas o importante aqui é você entender que Minas e São Paulo formavam duas oligarquias. Você sabe o que é oligarquia? Oligarquia é governo de poucos. E eles atuavam ali para manipular as eleições do Brasil, para que uma hora fosse um presidente que tinha sido apoiado pela oligarquia de Minas no poder, outra hora um presidente que havia sido apoiado pela oligarquia de São Paulo. Bom, então a gente tem uma política de conchavo, uma política combinada. Podemos dividir então a Primeira República em duas partes. Ó, parece que eu levei um choque. A primeira é a República da Espada. Ela vai de 1889, que é o ano de proclamação da República, até 1894. Esse período foi chamado assim porque os dois primeiros presidentes do Brasil foram militares, o Marechal Deodoro da Fonseca e depois o Floriano Peixoto. Então, espada é um instrumento muito utilizado pelos militares daquela época. Por isso que a gente chama esse periodinho de 1889 a 1894 como República da Espada. De 1894 até 1930, a gente chama de República Oligárquica. Lembra, a gente já falou que oligarquia é governo de poucos. Por quê? Porque a partir da eleição do Prudente de Moraes, nós vamos ter o revezamento dessas oligarquias do poder, especialmente de Minas e de São Paulo. Falando ainda de características dessa Primeira República, nós temos as revoltas e as guerras. As principais delas foram a Guerra de Canudos, a Revolta da Vacina, a Revolta da Chibata, a Guerra do Contestado, o Tenentismo e o Cangaço. E a gente não pode esquecer, é lógico, da nossa segunda Constituição. Sim, porque a nossa primeira Constituição foi lá no Primeiro Império, lá com Dom Pedro I. Bom, então a nossa segunda Constituição, ela data de 1891. E quais são as principais características dela, professora? Bom, o presidencialismo. O que é presidencialismo? Agora, o chefe de Estado era aquele que tinha o poder executivo, ou seja, o presidente. Também é característica o federalismo. O que é isso, professora? É mais autonomia para os estados brasileiros. O voto também, ó, que bacana, estamos evoluindo, ou não. Não, a gente tá, mas é que a nossa democracia é muito bebezinha, aquilo que eu disse no vídeo anterior, a gente ainda tem muito para amadurecer. Bom, de acordo com essa nossa segunda Constituição, poderiam votar homens, só homens, tá, meninas? Nós ainda não. Sociedade machista. Homens maiores de 21 anos e alfabetizados, tá? Também era característica o Estado laico. Você sabe o que é um Estado laico? É a separação do Estado com a Igreja. La República Velha, ou Primeira República, contou com 13 presidentes, sendo que 2 não puderam assumir. Um porque ficou doente e o outro que é o nosso tchucu-tchucu, gordinho, barrigudinho, carequinha, Getúlio Vargas não deixou mesmo, que é o Júlio Prestes, mas calma que a gente já chega lá. A gente, quando fala de Primeira República ou República Velha, a gente não pode deixar de falar das principais características que acabaram tomando conta do cenário político, que além da política café com leite, nós tivemos também o coronelismo, o clientelismo e o mandonismo. Isso acabou caracterizando essa nossa primeira fase da República. O mandonismo é o fato de uma pessoa exercer poder sobre uma ou outras porque está numa posição superior. O clientelismo nada mais é do que uma troca de favores. Ah, você me apoia que eu deixo o seu Estado fazer o que ele quiser. Mais ou menos isso. E o coronelismo era que durante o Império
Muitas pessoas que tinham dinheiro acabaram comprando títulos de nobreza e eles acabaram se transformando em coronéis, que eram pessoas que tinham muito poder e muita fama ali na região. Isso é tão presente na nossa história que você já deve ter ouvido aquela música. Toda vez que eu viajava pela estrada de Ouro Fino. Já ouviu, né? Se você não viu, tem até um filme que é O Menino da Porteira. Bom, durante o filme dá pra gente perceber que mesmo essa primeira fase da República tendo acabado, os coronéis ainda ficaram de pé. Ai, não é só aí, não. Você já deve ter visto a novela da Gabriela, aquela uma que sobe no telhado e mostra as carcinhas pra todo mundo, pra pegar a pipa do menino. Como ela era boa, né, gente? Então, mostra também, só que agora lá na Bahia, né? Porque a gente fica pensando, ai, Coronel só existia aqui, ó. Minas, São Paulo, não. Lá no Norte e Nordeste também. Mostra como que os coronéis, eles eram fortes. Então, o coronelismo era uma maneira de exercer poder e influenciar as pessoas que estavam ao redor dos coronéis. E isso ele podia fazer de diversas formas e pode acreditar que ele fez. E nesse vídeo, nós discutimos as principais características da República Velha ou Primeira República. E se você quiser saber a continuação dessa história, não perca o nosso próximo vídeo. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, tocar no sininho, curtir, compartilhar e deixar um comentário.